Oi gente! Esse vai ser o último vídeo de 2018 e eu resolvi fazer um top 5 com as melhores leituras desse ano. Em 2017 eu fiz uma meta para esse ano que era ler mais. Eu não estipulei um número de quantos livros eu tinha que ler, mas eu estipulei que eu tinha que ler mais do que eu tinha lido em 2017, o que também não era muito difícil, porque em 2017 eu não li praticamente nada, por ter sido o meu ano de vestibular, aquela loucura toda. Mas esse ano eu fiquei muito feliz porque eu consegui ler bastante coisa, eu comprei muito livro, eu ganhei muito livro, eu desenterrei muitos livros da estante, então pra mim foi... Ao todo eu fiz 27 leituras esse ano. Dentre essas 27 tem algumas releituras, alguns livros que eu desenterrei da estante, e enfim, acho que todas essas leituras que eu fiz acrescentaram de alguma forma e me agradaram também. Exceto a Maldição do Tigre, a Maldição do Tigre foi uma porcaria. Mas bem, eu resolvi separar dentro dessas 27 as 5 que mais me tocaram. Então assim, eu vou começar a falar pra vocês os livros que estão nesse top 5 e alguns desses livros já tem resenha aqui no canal, então conforme eu for falando e o livro tiver resenha, vai aparecer o link aqui nos cards para que vocês vejam a resenha caso vocês queiram ver, porque nesse vídeo não tenho uma intenção de falar muito da história, mas sim a forma como ela me tocou ou acrescentou nesse ano de 2018. Em quinto lugar eu deixei as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, isso porque foi um livro de fantasia que eu li depois de muito tempo sem ler fantasia, mas também porque eu acho que eu me vi nos personagens, eu me vi naquela aventura, e eu acho que é a melhor coisa do mundo quando isso acontece, quando você tá dentro do seu quarto, na sala ou em qualquer outro lugar lendo um livro, mas ao mesmo tempo parece que você tá no livro, parece que você faz parte daquela história, daquela aventura. Então eu amei muito ler essa história e em 2019 eu planejo terminar de ler todas as crônicas que estão faltando. Em quarto lugar eu coloquei Maze Runner Correr ou Morrer, do James Dashner. Esse foi o primeiro livro da série Maze Runner e eu demorei um pouco pra terminar de ler esse livro, porque eu sou o tipo de pessoa que quando não é 8 é 80. Tem semana que eu consigo ler 3 livros e tem semana que eu passo sem ler nada, eu passo 2 semanas, 3 semanas sem ler nada. Com o Maze Runner eu comecei a ler, mas eu tava tipo meio preguiçosa, sabe? Eu lia uma página, 2 páginas, enfim. E aí depois, quando finalmente eu engatei realmente na leitura, foi assim, um estalar de dedos que o livro acabou e eu fiquei muito estupefata, sabe? Foi o tipo de livro que me deixou sem respirar direito, sabe? Porque toda hora tinha uma coisa nova acontecendo, toda hora tinha uma informação nova sendo acrescentada, e quando você achava que as coisas finalmente iam dar certo, não davam certo e você ficava naquela expectativa pelos personagens. Em terceiro lugar eu coloquei Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn. Esse ano foi marcado pela minha retomada aos romances de época. Em 2016 eu li O Do Que Eu e O Visconde Que Me Amava, que são da Julia Quinn, são os livros anteriores a Um Perfeito Cavalheiro. Só que aí quando eu vi a sinopse do terceiro livro e vi que era uma releitura do Conto da Cinderela, eu desanimei. E continuei desanimada pelo resto de 2016 e pelo resto de 2017. E só fui ler esse livro agora, esse ano, e fui totalmente surpreendida, porque por ser um livro que era uma certa adaptação da Cinderela, eu acabei desanimando, porque eu não gosto muito da Cinderela, e fui totalmente surpreendida por essa leitura, porque apesar de sim ela começar como uma releitura do Conto da Cinderela, em dado momento da história ela cria suas próprias pernas, digamos assim, e começa a trilhar o seu próprio caminho. E isso é muito legal. Eu adorei como os personagens foram construídos, como mesmo o romance tendo sido feito de uma forma um pouco mais clichê, tipo, eu olhei pra você, me apaixonei, sabe? Aquele negócio de amor à primeira vista. Ao mesmo tempo ficou uma coisa muito real, muito tocante. Eu não sei nem explicar, não sei sentir, mas enfim, foi um livro que me marcou demais. E cada vez que eu leio um romance de época, eu tenho vontade de me aprofundar um pouco mais nesse gênero. E eu espero continuar lendo mais romances de época no futuro. Em segundo lugar, eu coloquei Os Miseráveis, do Victor Hugo. Essa edição aqui eu tenho aqui em casa há tanto tempo que eu nem lembro quando foi que eu ganhei. E como vocês podem ver, é bem fininho. E não é bem a edição original. Na verdade, isso aqui é uma adaptação que foi feita pelo Valci Carrasco. Esse livro não chega às 200 páginas. E Os Miseráveis, a edição completa, se eu não me engano, tem bem umas 1000 páginas. Então, assim, essa edição tem muita coisa que ficou de fora. Mas, por ser uma adaptação que é feita mais pra criança, adolescente, a gente entende, né? Bom, o fato é que eu li essa história e fiquei totalmente tocada
pelos personagens, pelo ambiente e pela forma como a história se desenvolveu. Mesmo tendo sido apenas uma adaptação, deu pra perceber como a história é sim incrível e me deu muita vontade de ler a história completa. Então, eu espero, eu não sei quando, mas um dia eu vou comprar aquele tijolo, que é aquele livro, e vou ler inteiro, porque, gente, essa história é maravilhosa. A forma como os personagens eles são desenvolvidos, mesmo aqui nessa adaptação deu pra perceber, e a forma como você deseja que tudo dê certo pra eles. Enfim, eu me envolvi muito com a história, eu me envolvi muito com os personagens, e pensando em fazer esse top 5 das melhores leituras desse ano, eu não podia deixar Os Miseráveis de fora, mesmo que tenha sido apenas uma adaptação. E, em primeiro lugar, eu coloquei A Menina que Roubava Livros, do Marco Suzak. É uma história que é muito mais do que uma história sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito mais do que uma história que fala sobre conflitos entre judeus e alemães. É uma história que fala sobre o poder que as palavras têm, sobre o poder que os livros têm. Eu me vi muito na Lisa em diversos momentos, porque enquanto o mundo, sei lá, tava acabando ao redor dela, ela tava lá com um livro na mão, e aquele livro na mão dela fazia, sei lá, ela ter uma esperança de que as coisas iam ficar bem. Uma cena que eu me lembrei agora é de quando tá todo mundo no porão, enquanto tá tendo um bombardeio na cidade, e a Lisa abre um livro e começa a ler. E aquelas pessoas que sentiam, sabe, a morte sondando elas, porque afinal as pessoas sabiam que podiam morrer a qualquer momento, e de repente aquela sombra de morte ela acaba sendo deixada um pouco de lado justamente pelas palavras que a Lisa começa a falar. Então eu amei muito esse livro pelas experiências que ele me proporcionou, mesmo com todas as lágrimas que ele me fez derramar. Ele também me fez dar muitos sorrisos, então sem dúvida merece estar em primeiro lugar do top 5 das melhores leituras desse ano. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vai ser o último vídeo desse ano de 2018 e eu só posso desejar a vocês um feliz ano novo, que 2019 seja um ano muito bom para todos nós. Em quesito de leitura, que a gente consiga ler bastante, que a gente consiga tirar muito das leituras. Eu acho que mais importante do que ler 100 livros em um ano, é importante você tirar algum tipo de mensagem, algum tipo de algo mais das leituras, sabe? Não só, decorei um livro, ou li mais um livro e botar lido lá no Scooby, ou enfim. É você compreender o que aquele autor quis te passar, ou adquirir alguma coisa daqueles personagens, daquele enredo, enfim. Que em 2019 a gente ganhe muitos livros, que em 2019 a gente tenha muita resiliência, muita força. A gente pode esperar que muitas coisas boas vão acontecer, mas a gente também pode esperar que muitas coisas ruins vão acontecer, porque a vida é assim, né? A vida é uma constante, não tá tudo bem toda hora. Mas que a gente venha ter uma força, sabe? Uma esperança pra gente passar por esses momentos. E descobrir que no final do dia, mesmo que o céu esteja nublado, não quer dizer que o sol morreu. Isso foi muito poético. Que nós sejamos resilientes, que nós sejamos empáticos, que nós sejamos resistência, e que a gente tenha paz, que a gente tenha saúde, que a gente tenha alegria, que a gente tenha dinheiro pra comprar livro, que a gente seja muito feliz. E enfim, um feliz ano novo pra todos vocês. Beijo, tchau, tchau.